As notícias com Marta Caramelo Nobre. Muito boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador, edição das 4 da manhã. E começamos com o Presidente da República, que exige mais trabalho na prevenção dos incêndios em Portugal. António José Seguro lamenta que não saiam da gaveta muitas das recomendações feitas ano após ano para melhorar a prevenção dos fogos. Um lamento manifestado durante a cerimónia que assinalou, os 150 anos dos bombeiros voluntários da Guarda. Tenho transmitido a necessidade de melhorar a prevenção e a capacidade de resposta. O relatório da Comissão Técnica Independente, que avaliou os incêndios de agosto do ano passado e foi revelado há poucos dias, vai no mesmo sentido. E aponta algo ainda mais preocupante. Muito ficou por fazer depois dos relatórios anteriores dos incêndios de 2017. E essas falhas reduziram a nossa capacidade de resposta aos grandes incêndios do ano passado. As palavras de António José Seguro na Guarda, o chefe de Estado que considera urgente aprender com os erros do passado no combate aos incêndios. Nessa ocasião, os bombeiros pediram ajuda a António José Seguro para acelerar a discussão sobre a reforma no setor. O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses pediu a Seguro que use a magistratura de influência para tornar a discussão pública sobre o tema mais rápida. Diz que é um apelo de união feito a favor da causa dos bombeiros e acrescenta que é preciso sentir que o Governo passe das promessas a uma reforma efetiva na profissão. E um apelo que não ficou sem resposta, o secretário de Estado da Proteção Civil assegurou que os bombeiros e a Proteção Civil são uma prioridade para o Executivo. Rui Rocha falava nas comemorações dos 150 anos dos Bombeiros da Guarda, em substituição de Luís Neves, e avançou que o Governo quer ter, até ao final do ano, concluída a estrutura jurídico-legal da carreira de todos aqueles que têm contrato de trabalho com as associações humanitárias. Os reparos do Presidente da República sobre o combate aos incêndios são uma forma de alerta. É o que diz o Ministro da Administração Interna, que considera que são alertas para corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Vejo muito bem, o Sr. Presidente atua no sentido de corrigir e dar nota daquilo que no seu alto entendimento deve ser melhorado. Há de facto um estudo da Comissão Técnica Independente, nós estamos a fazer esse percurso. Significa que ainda há questões que têm que ser feitas. O ano passado foi aprovado um grande plano para a Floresta 2050, mas naturalmente as chamadas de atenção aos reparos do Sr. Presidente da República são sempre vistos como uma forma de alerta e para se pensar e poder corrigir aquilo que há a corrigir. Luís Neves, que recebe com tranquilidade as palavras de António José Seguro sobre a necessidade de melhorar a prevenção dos incêndios em Portugal. O ministro lembrou ainda que este ano já se verificaram 2 grandes incêndios no país, em Vozela e Valpaços, e que mais de 95% dos incêndios são combatidos nos primeiros momentos e, por isso, sublinha mesmo que é preciso olhar para este combate e para a prevenção dos incêndios. A esta hora, não há nenhum incêndio significativo a preocupar as autoridades nacionais, desde o início da noite, que os fogos de Vila Pouca da Guiar e Carreira de Anciães foram dados como dominados. No momento em que várias polémicas assolam o Governo, a Iniciativa Liberal destaca a falta de governação como a maior preocupação atual face ao Executivo. Para a líder Mariana Leitão, o Governo deixa cada vez mais promessas por cumprir, numa altura em que se esgota também o financiamento do PRR. Este Governo recebeu a legitimidade democrática dos portugueses com base num conjunto de promessas e com base numa palavra: mudança. E nós não vemos mudança nenhuma. E continua por fazer a reforma da saúde, continua por fazer a reforma da segurança social, continua por fazer a reforma da proteção civil, continua por fazer uma profunda reforma fiscal, continua por fazer a reforma da justiça. Tudo isto está por fazer. Com uma agravante, é que nós vamos ficar sem o dinheiro do PRR, vamos começar outra vez a entrar em déficit, provavelmente no final deste ano. O que é que vai acabar por acontecer? Vão ser os portugueses a ser castigados, sempre através da via do aumento de impostos. Porquê? Porque este Governo, em 2 anos, não conseguiu fazer uma mudança estrutural que nos preparasse para ter um futuro.
Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal, em entrevista à SIC Notícias este domingo, a tecer críticas à governação de Luís Montenegro e a dizer mesmo que é isso que preocupa o Partido dos Liberais, acima de qualquer polémica que envolva o Executivo. No plano internacional, Donald Trump revela que está a semi-negociar com o Irão. Uma informação avançada ao portal de notícias Axios durante a noite deste domingo. O presidente norte-americano diz que os Estados Unidos estão a avançar com calma nas negociações e não há no horizonte novas ameaças militares norte-americanas. Agora, Trump diz que está a observar o aumento da pressão económica em Teherão enquanto decorrem negociações parciais com o Irão. São declarações que surgem no mesmo dia em que o Irão anunciou que um acordo com Omã para definir novas rotas no Estreito de Hormuz está já numa fase final. Ainda assim, Teherão volta a reiterar que o Estreito só vai ser reaberto quando os Estados Unidos cumprirem as condições exigidas enquanto compensação. Falamos ainda de outro conflito. Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia vai fazer novos contactos com mediadores, contactos no sentido de apresentar passos e propostas que são necessários. De acordo com Zelensky, a Ucrânia está sempre ativa na diplomacia e promete também novos contactos para assegurar pacotes de defesa aérea. O presidente ucraniano volta ainda a acusar a Rússia de falta de vontade para pôr fim à guerra. Viramos ainda as atenções para o desporto. No futebol, o Benfica empatou com o Académico de Viseu por 2 golos no Estádio da Luz. A equipa encarnada entrou a ganhar no campeonato, mas acabou por se ficar pelo empate. Pavlidis e Prestiani marcaram os golos do Benfica. Já do outro lado do meio-campo, Ruben Pereira e André Clovis apontaram os golos dos viriatos. Para Bruno Pinheiro, este foi um grande regresso do Académico à Primeira Liga, depois de quase 40 anos. Sentimos muito essa diferença de ritmo competitivo, mas dar os parabéns aos jogadores pela capacidade de sofrimento. Soubemos sofrer quando tínhamos que sofrer, tentamos jogar quando pudemos jogar, portanto dar os parabéns e esse é bom ter o Académico de Viseu na Primeira Liga 37 anos depois e conseguir este pontinho na primeira jornada no Estádio da Luz. O técnico do Académico de Viseu que confessa ainda que os vizenses beneficiaram de um estádio vazio. O jogo no Estádio da Luz decorreu à porta fechada devido a um castigo imposto aos encarnados por mau comportamento dos adeptos. Algo que para Marco Silva não pode ser uma desculpa para o técnico das Águias. Este é um resultado muito mau e há que assumir as culpas. Resultado frustrante, de certeza para os nossos adeptos, para nós, e nós temos que assumir as responsabilidades. Simples como isso, nós marcámos 2 golos em casa, tivemos uma ineficácia muito grande com as oportunidades todas que criámos, mas não podemos sofrer da forma como sofremos. Esta é que é a realidade. Isso é que é importante nós falarmos e claramente vermos o que temos que melhorar, porque o resto nós não podemos mudar e não adianta despender energia com isso. Portanto, resultado muito mau para nós, assumir a culpa daquilo que foi o resultado. O técnico Marco Silva a lamentar o empate do Benfica contra o Académico de Viseu. Benfica 2, Académico 2 foi o resultado ao fim do tempo. Já o Futebol Clube do Porto entrou a ganhar no campeonato, venceu o Alverca por 2-0. A equipa de Francisco Farioli começa a defesa do título conquistado na época passada da melhor maneira. André Silva e Gabri marcaram os golos da equipa portista. Para o Alverca, menos sorte, sem conseguir apontar qualquer golo nesta partida. Com este triunfo, o Futebol Clube do Porto junta-se ao Benfica no topo da Primeira Liga. Ambos têm nesta altura 3 pontos. Após o final do encontro, Francisco Farioli dá nota positiva à equipa, que diz ter entrado no campeonato com o ritmo certo. I think we started very well. Before the first goal, I think we entered really with a proper step on the game. Acho que começámos muito bem. Antes do primeiro golo, acho que entramos mesmo com o ritmo certo no jogo. Depois o jogo não se tornou exatamente aquilo que eu esperava. Além disso, nesta altura da época, talvez não seja assim tão fácil sermos brilhantes. Por isso, acho que hoje fomos bastante eficazes e eficientes. É, portanto, um resultado importante para começarmos a época com o ritmo certo. Francisco Farioli, no final do encontro, já pelo Alverca. Apesar da derrota, Sérgio Ferreira está satisfeito. O técnico do Alverca deixa ainda elogios aos Dragões, nomeadamente à defesa.
Satisfeito porque viemos à casa do campeão nacional e conseguimos criar oportunidades para marcar. Acho que hoje ficou provado que o Diogo Costa, ou porque é que o Diogo Costa é um dos mais guarda-redes do nosso campeonato e do país e do mundo também. Agora custa-nos muito e estamos tristes pela derrota porque acho que a equipa merecia mais, mas é mesmo isto o futebol e neste momento o nosso pensamento já está na próxima jornada, em retificar aquilo que não fomos tão fortes e continuar também a potenciar aquilo em que estivemos bem. A reação do treinador do Alverca após o final do jogo com o Futebol Clube do Porto. A equipa portista venceu por 2-0. E esta segunda-feira há mais futebol. Termina a primeira jornada da Primeira Liga com o duelo insular. O açoriano Santa Clara vai receber o Madeirense Nacional em Ponta Delgada a partir das 8h15 da noite, hora de Lisboa. Na volta a Portugal, o francês Alexis Guérin vai estrear-se esta segunda-feira com a camisola amarela na volta a Portugal em bicicleta. É dia de contrarrelógio individual, uma ligação de mais de 17 km entre Anadia e Águeda. O francês foi também o grande vitorioso da quarta etapa da volta. Venceu na mítica subida à Torre este domingo. A quarta etapa ligou Figueiró dos Vinhos à Covilhã com a chegada ao Alto na Torre. E é precisamente com o desporto que fechamos este Jornal das 4. O essencial da informação é atualizado às 4h30. Até já. Este programa tem o apoio de BetClick.